Se você está apanhando para fazer o Codex com GPT 5.4 no OpenClaw, cara, respira fundo. Eu passei os últimos 15 dias brigando com ele. E eu vou dizer para vocês, tem solução, tem como ficar bom. E eu tenho certeza que o time do MGM, a partir de semana que vem, vai conseguir usar o OpenClaw junto com o chat GPT 5.4, né? Codex com chat GPT 5.4. Cara, foram 15 dias de muita briga, quase desisti. E o que dessalvou tudo eu vou estar mostrando para vocês aqui neste vídeo, certo? Então, quem é esse cara brigando com o Codex, né? Eu sou o Vitor Pereira, eu tenho mais de 12 anos, né, de experiência e venho trabalhando aí com o MGM Micrometrics, para quem não conhece, há mais de 3 anos. E agora, com o Bruno Okamoto, que implementou o OpenClaw na sua empresa, em muitas coisas da empresa, eu resolvi também trazer o OpenClaw para dentro do MGM, para que ele possa auxiliar a gente no dia a dia ali, na tomada de decisões, nos relatórios e nas coisas que forem necessárias. Então, já fiz vídeo mostrando o início da implementação. Se você não viu, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você viu, essa é a continuação daquele vídeo lá. E no dia em que eu iniciei a implementação do OpenClaw com o Opus, né, do Cloud, para o MGM, foi quando o Cloud mandou aquela fatídica frasezinha lá para cancelar, fatídico e-mail cancelando a utilização do Cloud Code com Auth em third party, né, que seria usar em terceiros a autenticação com a Auth do Cloud Code. Beleza? No outro vídeo eu explico melhor sobre isso. Se você quiser, dá uma chegada aqui na descrição e pega o vídeo anterior. Mas é isso, então o que a gente vai ver agora nessa jornada, né? Sem filtro, eu vou mostrar onde eu quebrei a cara, nos momentos mais difíceis, o momento exato em que instalou e virou a chave, a palavra que resume tudo e dá para aplicar ainda hoje em qualquer LLM. Eu percebi isso, que você vai perder aquela qualidade do Opus 4.6, sim, não vai ter aquela qualidade, mas com carinho e cuidado, você vai poder ter algo muito próximo ou até melhor, dependendo do que você quer, do que o Opus 4.6. Com o GPT 5.4 ou outro LLM, caso você queira. Isso é questão de adaptação, beleza? Então, partiu para o vídeo de hoje. Então, vamos lá. Basicamente, mostrando aqui na tela agora, a história começa aqui. Eu ainda tentei usar o MySQL, né, por Cloud CLI, de forma que o próprio OpenClaw acessaria o Opus via CLI, pegaria as informações e traria. Mano, mas começou a me dar muito trabalho, na verdade é essa, né? Começou a falar, dá pra usar, mas aí quando eu pedia pra usar, não funcionava. E aí meio que isso era 4 de abril, né? Aí vamos tentar o plano B, foi quando ele me sugeriu aqui o plano B. Eu investigo a configuração do OpenClaw e vejo se dá pra mudar o agente padrão. Mas assim, cara, em resumo, pra não perder muito tempo nessa parte, não ficou legal. Então, aqui eu tô tentando ainda, né, acessar via CLI, mas não deu bom. E aí foi quando eu meio que desisti, ó, e aí começou, aí pronto. Aqui nesse ponto agora, eu desisti do CLI, fui direto para o GPT 5.4 usando o Codex, né? Mas aí eu comecei a receber esse erro de que ele não aceitava, né? Ele sempre estava contando como se ele tivesse, o modelo usado seria o CLI Cloud somente. E aí eu tive que ir lá no servidor, fazer as alterações, reiniciar e tudo, mas realmente não funcionou, né? Em resumo, não funcionou. E aí eu aqui já estava muito bravo com ele. Eu falei, você é muito burro. Usei o Opus para fazer isso, deu tudo certo. Porque você tá complicando tudo. Então, eu tava querendo realmente configurar a situação com ele aqui, ele tava complicando a parada toda, eu tirei print, né, do que a gente tinha feito. E aí, eu já tinha conseguido antes, né, e não deu certo, porque o GPT em resumo, nesse início a dificuldade que eu tive, o GPT 5.4, pelo que eu percebi, ele é muito criterioso em muitas coisas, e não tem necessidade de ser tão criterioso. Então, ele evita fazer ações que o Opus fazia de boa. Aí eu realmente não sei se ele evitava por incapacidade técnica dele, ou se ele evitava por segurança dos prompts internos dele lá, né? Em resumo, eu segui já agora mais a parte importante, que foi aqui, quando eu comecei digamos assim, comecei a dar certo com ele. Eu fiquei brigando com ele até o dia 9 de abril, e a partir daqui, por quê? Porque eu fiz toda a reindexação dele novamente. Eu praticamente comecei a reutilizar ele do zero, contei para ele tudo que eu precisava, e aí ele foi assim, funciona. Mas não substitui certamente a estrutura atual do Orion, que a gente chama ele de Orion. Mas aí ele recebeu ali, ele vai manter essa estrutura, e eu construí para ele o Second Brain do MGM, que são a documentação necessária para a utilização do Orion dentro do MGM, tá? Toda a estrutura do MGM dentro desse Second Brain aqui. E detalhe, né? Esse Second Brain eu fiz na minha máquina usando o Cloud Code, e isso aí facilitou bastante. E aí eu deixei ele como repositório, e aí foi seguindo a estrutura, né? Aí eu gostei aí eu
gostei do que ele sugeriu, né? Então ele sugeriu que o Oreo fica a identidade do agente, memórias operacionais curtas, o hashbit, tools locais, skills específicas do ambiente e automações de close dos estados, né? Minha recomendação para a conversa com o Bruno, né? Porque tudo isso eu passava para o Bruno, não vende como vamos trocar tudo, né? Porque assim, estava conversando com ele justamente para a gente ajustar para ver se ele funcionava bem com o Codex, né? Então vende como adotar a estrutura do Second Brain como referência, que foi a estrutura que eu fiz no Cloud, ficou boa. A gente migra o que faz sentido e o que não faz a gente mantém como já está, e aí preserva o núcleo operacional do Oreo. Ele segue pela estrutura 1, foi o que eu falei para ele. Vamos fazer o que é a estrutura 1. E o que seria essa estrutura 1? Seria mapear as equivalentes entre as estruturas. Então o que eu fiz? Tem um Second Brain e tem a estrutura do OpenClaw. Então falei para ele, vamos juntar, só que eu quero pegue o Second Brain, torne ele o primário, só que você vai adaptar tudo que você já tem dentro dele. Basicamente foi isso que eu sugeri com ele aqui. Ainda melhor trabalhar só como fonte principal, mas sem misturar tudo no impulso. Então, o outro detalhe que eu percebi muito na utilização do Codex, você tem que ser mais detalhado. Então, eu fiz aqui, prompt de Chica, detalhei muita coisa para que ele pudesse. Então, aí foi, Aí ele, o modelo que eu acho melhor é usar o Second Brain, fonte oficial de contexto, decisões. Então, ele próprio foi se ajustando para o que eu queria. E aí eu mandei o áudio para ele, eu percebi que ele ainda não estava com o áudio implementado. Beleza, isso aí eu fiz depois, a implementação. Aí eu tentei aqui, eu vou até pular essa parte, eu tentei implementar, mas aí é o que eu falo, a dificuldade de usar o GPT 7.5. Se você faz um prompt assim, cara, ele vai ter dificuldade. Então aqui, implementa. Eu fui falando com ele no Opus, eu fiz isso numa outra ponta minha, na época tinha o Opus, foi muito rápido. Eu não consegui, vou até pular, não consegui. Ele ficou chateado porque eu mandei a chave aqui da OpenAI aqui também, ele ficou dizendo que não deveria ter feito isso, aí eu desisti. Deixa eu ver onde eu desisti. Ok. Fazer pra ficar legal, bora fazer isso aí. E ele ainda não. Aí aqui eu dei um start nele. Foi no dia pronto. Nesse dia aqui, eu comecei, ele pediu essas aprovações. Essa parte todinha foi a questão pra implementar o áudio. E eu não consegui nesse dia, então deixei pra lá. Mesmo eu autorizando, não funcionava o áudio nem a pau. E aí foi seguindo. Cara, ele é muito ruim. LGBT 5.4. Mas é o que eu falei. Porque foi raso, entendeu? Essa análise aqui é uma análise que ele faz geral, que já tem uma prom pra gente rodar essa análise diária. Ele detectou, aí eu pedi pra ele ajustar dessa maneira. Isso foi o que rolou nesse dia, no dia 12 de abril. E aí ele tentou, mas eu acho que deu pau, não ficou bom, né? Ele olha o grupo. Essa parte aqui é o seguinte, né? Aqui a gente tem um grupo já que tá operando eu e o Bruno, que a gente tá implementando ele. Só que o Orion tava respondendo o Bruno aqui nesse grupo. Eu fiquei, cara, olha lá o Bruno lá, tá querendo falar contigo e você não responde e tal. E aí ele falou que é problema de configuração, aí tem os IDs, cara. Já tô também, eu já tava começando a ficar chateado com ele, já ia lá, buscava os logs lá no servidor, comecei a reiniciar as coisas, até que a gente chegou aqui, Pronto. Esse ponto interessante, ele fala muito, tá vendo? Ele digita muita coisa, escreve muita coisa, tá cansado de ler tudo. E aí eu cheguei pra ele, olha, você precisa ser menos prolixo. Olha o textão que você mandou. E eu te pedi passo a passo. Sim, não consigo ler muito, seja objetivo. Então, ele começou depois que eu escrevi isso, ele começou a ser mais objetivo das escritas dele. Vamos de MCP, isso aqui era a implementação que eu estava tentando fazer também. A questão de implementação com ele, né, GPT 4.5. Mas a questão de você estar mais com a questão de você pedir, solicitar, instalar, as coisas ela tende a funcionar melhor. Ele sempre pede para jogar no servidor. Eu meio que aqui também eu desisti dessa implementação, até que pronto. Aí nesse ponto aqui, eu meio que cansei dele. No dia 3 de abril eu não tava conseguindo fazer mais nada. Aí eu, cara, pensei, né? Vamos começar do zero de novo. Vamos reestruturar. Aí eu falei pra ele, como podemos te usar melhor no MGM? Consegue acessar MGM Second Brain? Aí ele se baixa o local lá pra ele, né? Como estamos? Aí ele deu aqui, fonte de verdade, operador técnico, memória. Me usar em 4 feitos: operacional, produto, memória institucional, diagnóstico técnico. Sim, consigo acessar o MGM Second Brain e trabalhar em cima dele. Aí eu, faz um pull. Aí eu pedi pra ele atualizar da main, que eu já tinha mandado mais coisa lá pro Second Brain, usando o cloud. E aí, pronto. Aí ele veio atualizado na main, feito o prior update. Pronto. Subi umas atualizações do Second Brain. Faz pull, por favor. De novo. Feito pull. E aí ele recebeu a parte das organizações aqui a coisa começa a ficar melhor. Boa. Vamos verificar o onboard. A gente já tinha dentro do onboard, já tinha configurado todo esse onboard no Cloud Code. Então, na minha máquina local, configurei todo ela. E aí ele pode. Em onboard já tinha o passo a passo de tudo que ele tinha que fazer. Então, vamos lá. Aí começou. Vou começar lendo o onboard de novo. E depois te devolvo passo a passo de implementação sem que é o que eu sempre pedi pra ele, ser direto, sem menos. E aí tá indo, ele demorou um pouquinho, né? Aí eu e aí tá indo, né? Ele, sim, está indo. Ele, o onboard, a estrutura, está bom, simples, em fase, objetivo. Então, passo 1, usar o onboard como roteiro guiado, não como arquivo passivo. Passo 2, cada fase ao arquivo mais
É o arquivo real do rap. Então, empresa, contextos, área. Então, esse foi. Ele foi. O próprio onboard foi auxiliando ele a ter esse passo a passo, né? Essa facilidade de implementação. Então, aí ele vem, a implementação da sua escolha área, eu leio os arquivos. Então, o onboard auxiliou muito. E esse onboard foi feito junto com o Cloud Code na reestruturação, na reindexação dos dados dentro do OpenCloud. E aí, vou lá, ó, bora. Eu falei, ó, vamos começar pelo passo 1. Eu falei, bora sim, bora. Vocês vão perceber que a partir daqui eu só fui dando bora, sim, vamos. E ele mesmo foi reclassificando tudo, né? Então, de não ficar muito extenso, eu não vou sair lendo tudo, mas eu vou passar devagarzinho. Se você quiser, você dá uma parada. E aí, bora. Foi passo 2. A gente foi mapeando todas as áreas do MGM, foi criando, né, o mapa de contexto, contexto geral, skills necessárias. E aí, passo 3, né, definir os scripts da conversa, todas as fases ali. Aí sim, eu fui seguindo. Esse dia 3 foi bem produtivo, que ele tava bem direto. Bem assertivo, né, nas respostas, principalmente depois que eu falei para ele ser menos prolixo, né, ele começou a ser mais assertivo. Ele criou a skill do onboard, do Second Brain, atualizou os index, né, que esses index aqui é para ele saber uma noção mais rápida do que ele tem de skill. E aí foi, né? Aí aqui ele me deu 3 sugestões, aí vamos de 3, né, que seria comentar e subir o que fizemos até então para o Second Brain, né, para não deixar o trabalho solto localmente. Então, minha preocupação era essa, né? E recomendo fazer primeiro A3, primeiro A1, né, que seria refinar o snapshot, mas isso aqui foi um macro que a gente tinha, que dá o snapshot atual do MGM. Esse aqui, ó, ele mostra a estrutura do MGM de forma rápida e simples, né? Ele queria que eu reestruturasse ela, né? Mas eu falei, não, cara, quero 3 logo, quero resolver logo essa parte do Second Brain, ele tava funcionando bem, então manda pro GitHub o que você tem. Qualquer coisa eu pego, baixo o Cloud e uso o Cloud Code aqui na minha máquina, né? Então, aí pronto, aí ele fez o build. Aí ele, se quiser, já para agora, commit no Second Brain, pronto. Então ele commitou, já foi para lá, aí eu segui, ó, qual a próxima fase de indexação? Creio que podemos dar uma lida no README, aí eu fui direcionando o que fazer dentro do repositório do Second Brain. Lógico, eu tenho conhecimento desse repositório, eu li tudo que tá lá dentro, quase tudo, né? Então eu já fui dando a direção, ele sim, esse é o próximo passo, tá certo. Então ele leu o README e foi documentos que a gente criou, guiaria melhor o OpenClaw nessa indexação, né, reindexação. E ele mesmo já deu aqui um ponto, ó. Minha recomendação é atualizar o README e o mapa agora, que aí eu falei embora, ele foi lá ler os dois, ele viu a estrutura, viu tudo, agora a navegação, e aí foi. São muitas coisas, né? Então, ele reviu a estrutura da empresa, o MGM, o SaaS, B2B, o analista, o Bruno, o Vitor, o Iva, a função de cada um aqui, né? E eu, é isso mesmo, fui reconfirmando algo que ele já sabia, a operação, como a gente faz nossa operação, então ele tá sabendo. E é o que eu falei, depois dessa reestruturação, dessa reindexação que eu fui fazendo com ele, cara, ele foi melhorando muito, ele foi ficando muito mais objetivo, muito mais dentro do que eu pedia pra ele, e isso aqui tudo é usando o ChatGPT 5.4, tá? Cara, é muita coisa, foi um dia muito proveitoso, dia 13, fiz coisa pra caramba com ele, aí evoluiu pra caramba, aí fomos pro dia 14, né? Eu fiquei com medo dele perder, aí eu falei, estava no distância comigo, bora voltar, mandei pra ele o que é o contexto anterior, né? E aí sim, vamos. Aí ele continuou. Sim, vamos continuar. Eu fui mandando pra ele, foi um bate-bola muito legal das informações. Se vocês quiserem que eu detalhe mais alguma parte dessas informações, é só falar que eu faço vídeos um pouco mais de detalhe, né? Porque esse eu tô um pouco mais acelerado, porque eu queria mostrar só como tá melhorando essa utilização do OpenClaw com o Codex 5.4. Aí começamos uma nova sessão. Por quê? Esse foi um ponto interessante. Eu percebi que ele não tava seguindo tão bem, né? Ele tava dando uma rateada. Ele perceba aqui, ó, aqui 12h59, ele parou, né, então pronto, aí aqui eu falei pra ele que a gente estava na parte financeira do MGM, então ele tem todas essas áreas, né, dentro do MGM, tem a parte operacional, parte financeira, e aí o próximo passo ele sugeriu aqui operacional, passei pra ele, e a gente ele me perguntava as coisas, né, o Notion ainda tá em utilização, aí o EasyCron ainda quer essa mais parte operacional, e aí eu falei pra ele, fui respondendo, passamos detalhes, claro, ele ainda pediu mais detalhes, e quer ver, e aí foi, como eu falei, começou a evoluir nessa questão dessa reindexação, né, o que é isso, essa reindexação? É basicamente você reconfigurar ele, dando a ele as informações que ele precisa buscar de forma mais clara. E aí ele sabe que pode pegar mais claro, e aí ele melhora ali o contexto que ele tem para a utilização dele. Então aqui ficou muito bom. Eu fui fazendo bate-bola com ele, como eu falei, bora. Por quê? Esse Second Brain eu fiz todo ele no Cloud e realmente foi muito melhor. E o que ele tá fazendo aqui é só pegando o texto que o Cloud fez no Second Brain, que tá na main dele lá, trazer para a realidade dele. Então ele pega o que o Cloud fez e então essa realidade é isso. Eu vou ajustar isso, beleza? Eu falei, beleza, pode ajustar. Porque eu concordava, lógico. E aí foi. Então aqui nesse ponto, só daqui, retry aqui hoje, pronto. Esse ponto aqui ele começa a entrar, essa parte operacional é muitas questões da própria rotina do próprio MGM, de como os fluxos rodam. Aí pra mim, eu cheguei num ponto que
tá legal, tô gostando, então vamos revisitar aquele snapshot que tava saindo feio pra cá. E eu mandei pra ele, snapshot do volume que eu queria, vamos melhorar. Então aqui já foi a primeira implementação, de fato, de algo retirado do próprio, dos dados do MGM que ele tem. Então, ele já buscou, ó, a gente tava com uma instância desligada, ele gerou esse snapshot legal. E aí eu fui confirmar o modo aqui, né, ele tava no codec 5.4, aí reiniciamos. Agora, queria colocar esse snapshot para chegar na conversa lá. A gente conseguiu fazer, chegou lá. E aqui ele foi... Precisei melhorar o snapshot. Essa parte não compete ao que a gente tem no nosso objetivo aqui no vídeo, né? Eu quero chegar já no dia de que foi... Cara, isso aqui foi tudo já ajustando o snapshot, detalhes do sistema, do MGM. Então, foi bate-bola tranquilo, mas nada que auxilie na utilização do OpenClaw hoje com o MGM, né? Mas ele funcionando relativamente bem, tá? E aqui, pronto. Acho que aqui já... Aí pronto. Aqui eu quis testar ele, né? Foi ontem já. Hoje é dia 20, aqui é dia 19. Fale sobre você, eu iniciei chat novo. Eu me falei sobre você, ele me falou que agora eu quero começar, botar você pra ajudar o time do MGM, senão não adianta. E ele me sugeriu esses 4 pontos aqui que ele pode ajudar. Ajudar na memória, ajudar no suporte técnico, na execução operacional e monitoramento de cobranças de RI. Então eu pensei que pra hoje, para o que eu sei do MGM, seria ideal esses 2 pontos iniciais: memória técnica do produto, ou seja, auxilia todo o que tem dentro do produto, e suporte na decisão. Então, a gente fechou isso. Ele já fez aqui para mim, de acordo com todo o second RAIN que ele tem, ele já fez para mim essa estrutura completa, né? E aí ele já viu aqui, ó, quais são várias coisas que ele precisa fechar, né? Organização, que ainda estava com um gap aberto. Por mais que ele tinha toda aquela estrutura do second brain, ele tinha muitos detalhes se abertos no gap dele, a parte de tabelas, do banco. E aí ele me mandou isso tanto aí, mas o cérebro operacional mínimo é o nosso second brain, e você já tem acesso. Aí ele sim, o second brain de vocês já está com a base viva, onde o contexto é confiável, onde o contexto confiável mora, né? Então o caminho não é criar outro cérebro, exatamente, é me acopiar, e essa palavra agora, direto dele. Então pronto, basicamente ele, ó, eu vou me apropriar dele mesmo, como ponto. Só que aí ele vai falar aqui, ó, fonte de verdade e domínio, ele vai me pedir algumas informações que são muito importantes, né? Essa parte aqui já é um backup que ele faz todo dia às 8 horas da noite. Aí eu voltei pra ele e falei, sim, eu quero isso. Se quiser eu posso fazer agora, em cima do que você já tem. Então, audito a estrutura. O que eu quero é que ele faça isso aqui. Eu pedi para ele fazer isso. Auditar a estrutura da Cloud Second Brain, identificar o que já serve para o time usar ele. Então, lembra que o foco aqui é o time usar ele, né? Como o time está usando o. E propõe a camada operacional mínima para essa utilização, beleza? Aí ele, beleza. Aí ele criou lá para auditar. Aí ele já diz, ó, a estrutura macro do second brain está boa, porque a gente já fez a reindexação. Existe uma camada inicial da memória operacional do Orion, que é a parte de sistemas, de memória do próprio OpenClaw, que ele já usa. E já existe matéria técnica forte também, material técnico forte. Tem repositórios que eu já dei acesso a ele, né? Só que aí ele trouxe várias perguntas aqui pra eu responder. Aí muita coisa, e eu fiquei, caraca, eu vou ter que responder isso tudo, eu vou me caçar. Peguei e mandei um áudio pra ele de 12 minutos. Então, o que eu fiz? Eu saí lendo quais são os repositórios vivos da parte oficial do MGM. Aí eu fui falando pra ele, hoje a gente tem esse repositório, MGM Web, hoje a gente tem API, isso aqui, fui lendo e respondendo, né? E tudo isso aqui eu basicamente já sei de cabeça. E aí ele, pegou os 12 minutos de áudio e aceitou tudo aqui, ó. O Bubble tá morrendo, a gente tá tirando o Bubble da operação, o analista fica nesse repositório, ele foi fazendo todas as correlações. Só que aí ele já me mandou mais aqui, ó. Até detalhes, ó, do Igor, né, que é o nosso Product Manager, se é por um Y ou por um I. Por quê? Porque não quer errar na hora que ele for conversar, né? Ele sabe que o Igor faz parte da equipe. Eu fui lá, mandei mais 8 minutos de áudio para ele explicando essas últimas perguntas. Ownership técnico, perguntas simplificadas, etc, né? Aí ele fechou, entendeu, criou um resultado técnico gigante aqui, com muitos detalhes da operação da MGM. E aí me sugeriu, se você topar, eu faço o seguinte, próximo bloco de trabalho. Consolida a memória, cria o primeiro arquivo de domínio, e etc, etc. Eu falei, sim, bora, para esses 4 pontos. Ele já foi lá e já fez os 4 pontos necessários, só que aí, mais pergunta. Banco de dados, as rotinas sensíveis do MGM, estado de migração. Me deu as opções aqui, e eu fui lá e já peguei a parte importante do banco, mandei para ele me entendeu, mandei um áudio explicando cada detalhe de partícipes, a tabela que a gente usa, tabela de grupos, ele pediu o contexto, eu fui lá e falei para ele, mandei um áudio explicando a tabela de grupos, e ele foi indexando tudo isso dentro do sistema dele, foi aprimorando a versão dele com relação ao conhecimento que ele tem do MGM. Essa parte que eu achei muito interessante. Vou voltar aqui pra lá. Bom, agora a gente tem um domínio, a ideia das instâncias. Agora assim, ó. O MGM deveria tratar interactions não. Agora aqui, ó. Me responda só isso agora, do jeito mais prático possível. Quando alguém disser hora de participantes está errado, o nome do grupo está errado, qual a ordem de chegar? Qual a ordem de checagem que você quer que eu faça? Ou seja, o que ele tá me pedindo aqui, ele entendeu todo o contexto do MGM. Entendeu tudo como funciona lá dentro. Agora ele tá pedindo assim, poxa, se alguém pergunta isso para o que eu tenho que checar para
responder essa pessoa. Aí eu tenho, se for participante errado, eu tenho que olhar para A, depois para B, depois para C. Se for, tipo assim, ele queria estruturar a mente dele para que ele possa responder ao time da forma correta. Cara, eu achei isso muito impressionante. Então, uma áudio para ele de 2 minutos aqui explicando essa ponte, só, se for participantes, tem que verificar a tabela participante, tem que verificar o grupo, tal, fui dando passo a passo para ele de como eu faria. Aí aqui ele já montou um playbook aqui na memória dele, deixou tudo isso anotado lá dentro. E aí aqui a gente já tava passando da meia-noite, né? Então por isso que entrou aqui. E aí a gente fechou, que eu tenho que fazer hoje ainda essa parte de final, que ele, se você topar me treinar agora, em domínio de keywords, que é uma das funções do MGM, que eu fui dormir, e aí eu não concluí. Mas em resumo, deixando aqui o vídeo, ficou muito grande. Cara, que fiz trabalho passo a passo, direitinho. Você vai instruir o Codex, e digo mais, o que eu aprendi nesses dias, desses testes, né? Inclusive eu tive que testar também o Gemini no CLI, porque meu Opus tinha acabado os créditos, e eu passei 2 dias usando ele. E é a mesma coisa. Eu tive que indexar ele basicamente no repositório, ensinar para ele o que é cada detalhe. E o Opus eu estava acostumado, faz isso. Algo mais simples. O Opus é inteligente o suficiente para entender todo o contexto, tudo que ele já tinha ali trabalhado dentro do projeto e organizar. E o Gemini eu tinha que ser muito mais preciso para começar com ele. Então, o que eu percebi, final, são modelos e você tem que trabalhar com eles de forma diferente. Não adianta eu querer trabalhar com o Opus 4.5, 4.6, que é o pegar Gemini Pro, trabalhar da mesma forma que eu trabalhei com o Opus. Não vai dar certo, tenho que me adaptar. Então, no OpenClaw, pra quem tá aí na luta, cara, reindexa ele. Ah, mas vou ter que recomeçar tudo de novo. Joga os dados dele no Cloud Code, no computador, revisita tudo, organiza tudo de forma correta, sobe pro repositório e pede ele para revisitar cada pasta, cada detalhe desse repositório, beleza? Vou encerrando por aqui. Espero trazer o próximo vídeo para vocês nesse sentido também, de mostrar como o time agora tá usando o OpenClaw, como tá sendo essa utilização, se está sendo eficiente, se não tá. A intenção aqui é essa, é mostrar a realidade, se vai valer a pena ou não utilizar esse OpenClaw junto com o MGM. Pelo que eu tenho visto aqui, uma interação com ele, eu já imagino que vai valer muito a pena se funcionar da maneira que eu tô pensando. Beleza? Valeu, pessoal. Fica comigo e